noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um debate promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas. Contamos sempre com o apoio do Mackenzie Soluções, uma área de negócios que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos customizados de educação executiva. Esse e os próximos debates tratarão dos principais temas que serão aplicados no MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico. Esse MBA terá início no dia 16 de setembro desse ano e o processo seletivo está com as inscrições abertas. O link você confere aí no nosso bate-papo. Esse MBA ele será ministrado por 24 professores de 9 países, executivos de grandes empresas. Serão 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão opcionais nos Estados Unidos, Brasil e Portugal. E ainda terão créditos para mestrados na União Europeia. Mas, para o debate de hoje, nós contamos aqui com honrosa presença do senhor Marco Ornelas, diretor de conhecimento da ABRH São Paulo, que é parceira desse MBA, e do professor do MBA, Pedro Martins, que é CEO da PME Hub e que é coordenador também desse MBA. Você que está conosco essa noite, pode participar conosco enviando aí os seus comentários, as suas dúvidas, através do box do bate-papo. Queremos dar boa noite a todos e passar a palavra, então, ao professor Pedro Martins. Boa noite, professor. Em primeiro lugar, agradecer a Ornella estar hoje conosco. É uma enorme honra e um prestígio para nós podermos contar com a sua colaboração. Você é um consultor que eu aprendi a admirar há muitos anos, sem dúvida, das maiores referências da consultoria aqui no Brasil. E agora, como diretor de conhecimento da ABRH, estabelecemos esta parceria em relação a este MBA, conjunto com as associações de recursos humanos de Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde, para além da World at Work, que é a maior associação mundial de remuneração. Portanto, acreditamos que dessa parceria saiu este MBA único, não é? Que é um MBA composto por um corpo docente multinacional, como a Kátia acabou de referir, mas talvez não menos importante é que ele foi construída, eu até perdi a conta, a 18 mãos ou coisa parecida, porque ele resulta exatamente da troca de experiências e contributos das diversas associações, na qual a ABRH São Paulo foi uma parceira desde a primeira hora e agradecemos uma vez mais essa parceria. Mas o tema que nos traz hoje é um tema muito vasto, acredito que nós os dois que já temos os nossos cabelos brancos, a mim já falta cabelo em cima, só tenho cabelo só tenho cabelo aqui embaixo. Mas nós que já temos uma certa experiência, uma certa jornada neste mundo da gestão de pessoas, não é? Já passamos por diversos ciclos da gestão de pessoas, mas eu creio que a gestão de pessoas nunca foi tão importante para as organizações quanto é hoje, até pelo papel que ela tem, contributiva para o negócio da empresa, etc. E a formação dos profissionais de recursos humanos, consequentemente, nunca foi tão exigente quanto isso. Eu acho que há um movimento pendular, passamos quase daquela período da sensibilidade e bom senso, não é? Para ter uma necessidade de multi-especializações muito grande. Mas eu gostava exatamente de lhe pedir uma visão global dos desafios da formação do profissional contemporâneo de gestão de pessoas.
Perfeito, obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui, dividindo essa live aqui junto com você, uma pessoa que também admiro bastante. E agora você estava falando dos cabelos brancos, eu estava tentando lembrar quanto tempo faz que eu estou em recursos humanos, né? Se eu contar o período em que eu saio da universidade e entro em recursos humanos, eu tenho inclusive como estagiário numa grande companhia que foi, diria, a minha segunda escola, já estão se fazendo aí 40 anos, nossa, e quanta coisa mudou nesse período, né? Então, até eu começaria dizendo, a gente para discutir a formação desses profissionais, a gente precisaria primeiro tomar como um fato. Vivemos hoje num mundo muito mais complexo e caótico, né? Eu me lembro que eu estou falando da década de 80 até 86, eu trabalhei na indústria automobilística, a gente vivia muita complexidade naquele momento, mas não é tanta quanto a de hoje, né? Não é tanto quanto a de hoje. Eu acho que também uma outra coisa importante a gente considerar para a discussão é de que, assim, eu diria, nós estamos vivendo uma nova ordem, né? Assim, eu acho que a pandemia marca um pouco mais esse ciclo de desordem, né, dentro do mundo e das organizações e a tentativa de a gente construir um novo jeito de operar, uma nova ordem, né? Então, acho que esse é um outro ponto importante da gente considerar. E acho que para terminar esse contexto, né, é fato que o que nos trouxe até aqui não será o que vai nos levar para o futuro, né? Isso eu tenho uma absoluta certeza. Eu, há alguns anos atrás, me recordo que, Pedro, eu li um artigo desses de tendências, bem, talvez até um pouco marqueteiros, apesar de vir de uma escola que eu admiro, que é a Singularity University, mas eu me recordo de um artigo que ela publicou, acho que em 2018, se referindo que os próximos 20 anos o mundo seria irreconhecível. E é isso, né? De 18 nós já cumprimos 4, e eu vou dizer, o mundo está cada vez se transformando mais numa velocidade estonteante. Então, acho que falar de educação num mundo que se transforma a cada instante, né, num mundo que muda a cada instante, é um desafio. Até queria dizer, um grande desafio que estou nessa cadeira, falar de conhecimento e aprendizagem para essa população, para essa comunidade, né? Eu acho que tem um outro dado interessante que eu trouxe um pouco dos meus estudos que fiz no Chile com Humberto Maturana. Eu acho que a gente também está diante de uma nova humanidade, a gente tem um novo humano presente, não só do ponto de vista de uma nova geração que está aí, que é a geração alfa, mas acho que a gente está diante de novos humanos. Eu me sinto um novo humano, né, tendo que pensar diferente, tendo que agir diferente, tendo que compreender tudo que está ao meu redor de uma maneira diferente, né? Então, para mim é isso, né? Eu até gostaria, para passar a bola para você, recordar eu gosto muito do Urit, é um pensador muito importante para nós de recursos humanos, mas no último desenho das disciplinas e das competências que ele lançou o ano passado, ele coloca no centro a nossa competência, a nossa disciplina de simplificar o complexo, né? E eu acho isso a coisa mais fantástica, né? Porque o nosso modo cartesiano, linear, o nosso mindset já aprendido, né, das nossas todas escolas, ele sai, a gente sai estudantes, a gente sai profissionais tentando complicar o complexo, né? E a Uhum. proposta dele é justamente o contrário. Vamos simplificar o complexo, vamos tornar as nossas empresas, né, se a gente for falar, mais ágeis, mais leves, mais focadas nas pessoas, né? Assim, enfim, então eu admiro muito e gosto disso, e eu acho que esse é um pouco o propósito desse MBA, né? De Uhum. Exatamente. vamos simplificar o complexo, né? Vamos tornar as nossas organizações mais leves, vamos falar de gestão de pessoas mesmo no sentido da Uhum. palavra, né? Faz sentido Ah, isso para você também? claro que faz todo o sentido. E você estava falando isso e eu estava fazendo aqui um flashback dos meus professores, não é? E eu recordo-me, eu também estudei com o Edgar Morin na Sorbonne
e depois estudei também com o David Uris, e era interessante porque o Edgar Morin tinha exatamente a teoria da complexidade, que ele não procurava simplificar o complexo, procurava eh, interpretar, trabalhar dentro da complexidade, não é? E hoje o percurso é exatamente no sentido oposto. É tornar o complexo simples. Mas simples não é necessariamente simplório. Isso, Isso, isso é uma questão muito importante. Eu gosto verdade. de dar sempre, citar sempre o Churchill, o estadista inglês, que ele na época, obviamente não escrevia e-mails, escrevia cartas, mas quando ele escrevia uma carta mais longa, ele terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Porque ser sintético e ser simples é mais difícil do que ser prolixo e ser complexo. É Então, a verdade. simplicidade não pode ser confundida com superficialidade, mas exatamente de ir à síntese, de ir àquilo que é importante, não é? Então, realmente, este movimento pendular do mundo complexo do Edgar Morin para o mundo simples do Agile, e que o David é realmente uma pessoa que tem esse foco na procurar ir assim, ao que é essencial, digamos assim. Eu acho que é hoje um dos grandes desafios que nós no RH temos, não é? Mas sobre a formação do profissional de RH, eu lembro-me que tudo isto há muitos anos atrás começou com a tal simplicidade, com a tal sensibilidade e bom senso. Depois passámos a ter técnicas de gestão de pessoas, geralmente técnicas herdadas ali daquele período dos anos 40 aos anos 60, não é? Técnicas de remuneração, pontuação de cargos, tudo isso nasce ali nos anos 40. Depois a parte mais de trabalho de equipe, de competência, já aparece nos anos 60, mas eram escolas sociotécnicas de gestão de pessoas, não é? Perfeito. E até nós entrávamos nas organizações, e eu ouvi isso muitas vezes, falar com o gestor da RH, e ele dizia: eu não entendo nada de finanças, só entendo de pessoas, não é? Era, digamos, quase um orgulho dos Isso. gestores de dizer: não, eu não entendo nada disso, Martin, sou gestor de pessoas, ponto. E hoje o que se exige é exatamente este nexialismo, não é? Da pessoa ser capaz de tirar nexo entre diversas áreas de intervenção da empresa, umas com as outras, e levar também a uma certa interrelacionamento entre essas áreas, não é? Perfeito. Não é por acaso que, coisa que no passado recente não acontecia, que muitos dos presidentes de algumas grandes empresas foram ex-diretores de recursos humanos. Talvez porque nos dias de hoje a função de recursos humanos e a função de tecnologia sejam as funções mais transversais da É organização. verdade. Portanto, se a pessoa quiser ter uma ideia do funcionamento global da empresa como um todo e do próprio negócio da empresa, digamos, se passar um período na área de recursos humanos ou gestão de pessoas, nós latinos somos muito zelosos dos títulos, não é? Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra ainda se chama gestão de pessoal e não caem os parentes na lama, e têm das gestões de pessoas mais avançadas do momento. Nós latinos é que nos agarramos aos títulos e muitas vezes mudamos o título de gestão de pessoas, gestão de capital humano, gestão não sei de quê, e Verdade. continuamos com as práticas de há 50 anos Antigo. atrás. Mas, enfim, o nome adequado seria exatamente gestão de pessoas. Mas hoje a formação do profissional de gestão de pessoas é extremamente vasta e multidisciplinar, não é? Porque um gestor de pessoas que não entenda de um business plan, que não entenda do marketing plan, não entenda do negócio da empresa, não entenda do posicionamento estratégico da empresa no mercado, dificilmente vai preparar os profissionais para É. essa estratégia, para esse business plan.
Então, é realmente, vivemos um momento muito desafiador. Você falou na indústria automotiva. Eu recordo-me que tive um cliente da indústria automotiva que tivemos uma briga muito feia porque ele não entendia aquilo que eu estava lá contratado pelo presidente, não é? E ele não entendia aquilo que eu fazia e eu lembro-me que acabámos um dia os dois sentados em frente do presidente exigindo que ou um ou outro tinha que sair porque senão o projeto não avançava. E o presidente, enfim, com muita sabedoria lá conseguiu conciliar e ficámos até ao final. Mas ele no final deu um elogio muito grande a esta mudança desta gestão de pessoas que nós hoje fazemos, que eu não me canso de repetir. Ele disse o seguinte: Olha, Pedro, eu antes me sentia um pitbull, cachorro feroz, mordia em todo o mundo, mordia no sindicato, mordia no empregado, mordia no gestor. Hoje eu também me sinto um cachorro feroz, mas é um São Bernardo. É um cachorro que ajuda aos outros, que salva as pessoas da neve. E é muito mais gostoso ser São Bernardo do que ser Pitbull, não é? É Então eu acho verdade. que essa mudança radical de gestão de pessoas, que vamos ser realistas, sinceros, que ainda nem todos os nossos colegas entenderam, não é? É que cria um grau de exigência das pessoas que têm essa responsabilidade de formar os novos profissionais de gestão de pessoas. Nós aqui na Mackenzie, você na ABRH e na sua consultoria, não é? Que é também para nós um desafio muito grande, porque nós também não estávamos há pouco tempo capacitados para esta nova demanda. Então estamos todos a aprender e a ensinar ao mesmo tempo, não É é? verdade. E isso eu acho que é maravilhoso, que é chegar a este ponto da nossa vida profissional, valeu a pena todas as dificuldades que eventualmente tivéssemos que passar. É. Eu acho que como a gente está falando de transformações muito rápidas e muito diárias, né? Elas estão acontecendo agora mesmo, enquanto a gente está conversando aqui, alguma mudança está acontecendo e vai ter um impacto na nossa vida a pouco, daqui a pouco. Tem alguma inovação sendo criada, tem um novo modelo sendo implementado. Então, eu vejo que o aprender e o construir a solução, o testar, aplicar, prototipar, enfim, esses nomes todos, eles estão tudo junto e misturado. A gente aprende Claro, fazendo, né? Então, é importante que a gente perceba que formações como essa, elas trazem também a prática e permitem com que a gente já vá testando e validando essas soluções, né? Eu acho que, voltando também a um comentário seu, para mim, o RH precisa olhar muito mais para fora, né? A gente quebrou as barreiras, né? Você fala de tecnologia, você fala de recursos humanos, talvez até seja a hora da gente começar a juntar essas áreas, né? Porque quando eu falo de tecnologia, eu falo de pessoas. E ainda a gente encontra muitos desenhos organizacionais, muitas arquiteturas, onde essas duas áreas estão, às vezes, em unidades de negócio muito distintas, em diretorias distintas. Talvez a gente precise falar de marketing e de relacionamento com o público externo, né? Porque, exatamente. de alguma forma, se eu estou falando de employee experience, eu estou falando de customer experience, eu estou falando de uma experiência única, que é única, né? Seja do colaborador ou seja do fornecedor, seja, né, de quem quer que seja. Então, eu vejo, Pedro, que essas fronteiras elas vão no médio prazo começarem a serem derrubadas. Eu já conheço algumas empresas, poucas ainda, também não tem um universo tão grande, mas eu conheço empresas em que o diretor juntou TI com RH, e principalmente na época da pandemia, né? Porque você tinha que fazer o escritório home office, ser tecnológico, cuidar da saúde das pessoas, dar equipamento para elas, né? Enfim. Então, integrou isso e foi uma decisão muito, muito sábia
porque os processos tecnológicos precisam, por trás eles têm pessoas, né? E eu acho que isso tem a ver mesmo com olhar para fora. A gente ficou muito tempo olhando para dentro e olhando só um pedaço da história da organização, né? Eu sou psicólogo, eu fiz a minha formação humanista, e durante muito tempo eu te diria que eu estava a me vangloriar que eu entendia de pessoas e não entendia de finanças e não entendia de outras Uhum. coisas, né? É evidente que eu precisei ir conhecer outros universos e hoje me sinto, ainda que não sou um especialista em outras áreas, consigo entender a lógica disso e essa integração sistêmica, né? Porque a gente tem a competência e a transversalidade para entender a organização, tanto do ponto de vista de, aí usando um pouco o Morin, tanto do ponto de vista de visão sistêmica, que vejo a floresta, mas também de ter uma Aham. possibilidade de ver as árvores e ver os gravetos embaixo e ver cada folha e cada galho, né? E as relações que isso tem. É muito interessante isso. Esse é um exercício, né, que a gente precisa fazer, mais do que conceitos, é um exercício diário, né, de ir olhando os dois ângulos e me aprofundando, né? Não, isso é verdade. Mas sabe que eu conheço alguns casos, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar e outros, em que o Chief Digital Officer, o responsável da transformação digital, era um antigo diretor de recursos humanos, não é? Olha, Que assumiu esse papel. E também temos, mais raro, mas o inverso também. Alguém da área de negócios ou da área de tecnologia passar para a direção de recursos humanos. Obviamente que ele não é técnico de recursos humanos, tem lá os seus técnicos que entendem das técnicas de recursos humanos, mas ele sabe direcionar, sabe que as políticas de recursos humanos têm que cumprir determinados objetivos estratégicos do negócio da empresa. Agora, o que eu também, por experiência própria, do meu conhecimento na área de consultoria, eu tenho verificado, é que muitas vezes as empresas que tomam essa iniciativa de, por exemplo, colocar a transformação digital na mão dos executivos de RH, isso às vezes esses projetos não duram muito tempo. Porquê? Porque apesar de haver esse conceito, que acho que está corretíssimo, apesar de haver essa vontade, digamos assim, e interpretar aquilo que eu acho que é hoje um consenso, uma unanimidade, dizer que a transformação digital é, antes de mais, uma transformação de pensamento digital, antes de ser uma é transformação de verdade. tecnologia, não é? Mas nós acabamos de não ter essas pessoas preparadas para estes desafios. Então elas vão cheias de boa vontade, mas muitas vezes não É, conseguem segurar o cargo durante muito tempo. E essa é uma das apostas deste nosso curso, esse MBA. que é deste MBA, que é exatamente preparar as pessoas, porque são know-hows diferentes, não é? Nós antes falávamos em recrutamento e seleção, falávamos, eu também sou psicólogo, e falávamos em testes de personalidade, em testes de aptidão, etc. Hoje nós falamos em data centers, no uso da inteligência artificial para recrutamento e seleção. É outra expertise que não tem É nada a verdade. ver com a anterior. Então, o melhor técnico de recrutamento e seleção de há 15 anos atrás, hoje se sente totalmente analfabeto, digamos assim, perante as possibilidades que tem os métodos, as ferramentas hoje de recrutamento e seleção. E o mesmo se passa, por exemplo, no ensino, não é? É Nós verdade. estudávamos a dinâmica de grupo como se fosse qualquer receita miraculosa para a andragogia, não é? Para a formação de adultos. Hoje, muita da formação é online, não é? Também temos grupos, mas é uma dinâmica totalmente diferente, não é? Nós antes falávamos muito da comunicação não verbal. Se perdeu muito da comunicação não verbal até o uso da tecnologia. Mas por outro lado se ganhou noutras vertentes. Esta vertente da diversidade, multidisciplinaridade,
Veja, por exemplo, este curso que tem 24 professores de 9 países. Só é possível fazê-lo porque temos tecnologia a nosso dispor, nós não conseguíamos deslocar os professores com este nível que nós temos, deslocá-los até à sala de aula sem um custo exorbitante, não É. é? E mesmo, provavelmente, muitos deles nem aceitariam isso porque os obrigava a uma disponibilidade que eles não têm. Mas então é este universo totalmente novo, este grau de exigência muito maior que nós tínhamos antes, que hoje é o grande desafio da formação de um profissional de gestão de pessoas contemporâneo. É uma pessoa com uma formação muito vasta, não só nas técnicas de gestão de pessoas específicas, mas também num certo conhecimento das outras atividades de gestão da empresa, mas também na área de gestão de pessoas, que foi revolucionada nos últimos anos com a transformação digital, com a questão do agile, com o papel que o gestão de pessoas tem como protagonista do ESG. Então, eu diria que o melhor profissional de recursos humanos de há 20 anos tem que começar do zero hoje É. para este desafio. E acho que tem uma coisa muito legal nesse curso, e acho que está além de uma propaganda vazia, mas eu quero chamar a atenção de todo mundo que está nos assistindo, que essa possibilidade da gente ver diferentes culturas, né? E aqui não, de diferentes nacionalidades, de a gente discutir o mesmo tema com vários olhares, né? Seja por conta de um professor, né, que pode estar em uma outra localidade, como você, Pedro, que está em Portugal e tem, né, apesar de ter vivido muito tempo no Brasil, tem uma vivência lá fora, e eu acho que essas trocas elas são muito relevantes, né? A pluralidade, gente, é fundamental. A gente sozinho não sabe como vai descobrir as soluções para os problemas complexos. A gente precisa se juntar. Colaboração é fundamental. Ter visão de diferentes culturas é fundamental. Diversidade, pluralidade, a gente já falou bastante sobre isso e vem falando, é fundamental, né? Então, acho que esse, para mim, é o grande diferencial desse MBA, né? Dele ser internacional e dele abarcar professores e gente e alunos, né? De 9 países e de vários países, né? Muito interessante isso. Eu- Parabéns, não estou apoiando, né? Apoio como a BRH, mas apoiando muito grandemente essa iniciativa que é muito boa. Muito obrigado. Nós também estamos convencidos que estamos em certa medida, fazendo história, tanto na parte do ensino quanto na parte da gestão de pessoas, porque fomos à procura de temas muito avançados. Isso até foi interessante quando fomos escolher a bibliografia. Tivemos alguma dificuldade, porque o que havia ainda não eram livros publicados, mas papers ainda de pesquisa, ainda não estavam, digamos assim, compilados. Mas a nossa preocupação foi exatamente trazer tudo quanto era de mais contemporâneo e de mais avançado na gestão de pessoas. Bom, Ornelas, o tempo passa muito Rápido. rapidamente. Eu só lhe queria pedir, agradecer uma vez mais estar hoje, esta noite, aqui conosco. Tenho a certeza que os nossos ouvintes tiveram aqui um momento de grande aprendizagem com você e muito prazeroso, mas que nos deixasse aqui uma mensagem final e para depois passar à Kátia para fazer o encerramento. Eu vou ser muito simples, né? Eu acho que a gente precisa se dedicar a estudar e aprender, né? Assim, não estudar no sentido antigo, mas não estudar o tempo inteiro as novas coisas que estão sendo colocadas, né? O aprendizado é life, né? É aprendizado da vida, né? É a vida inteira, né? A gente já está falando de gerações que vão em expectativa de vida na casa dos 110, 116 anos, né? A gente está vendo nossos líderes e pessoas se indo com muita idade, né? Enfim, é isso.
aprender é parte do movimento, né? De aprender, desaprender, reaprender e desaprender, um movimento contínuo, né? Eu acho que é isso. E é um convite para todo mundo vir para esse MBA que está espetacular, diferente, único, né? E acho que esse é o meu recado. Muito obrigado, Ornelas. Foi uma honra e um prazer estar esta noite aqui com você. Legal, obrigado, Pedro. Por favor, Kátia. Muito obrigada, professores Marco Ornelas, muito obrigada, professor Pedro. Isso só foi um pouquinho, né, do que nós teremos nesse MBA, né, e fica aqui o nosso agradecimento, né, por terem aceito o nosso convite em participar desse debate e compartilhado conosco, né, e com o público tantas contribuições, né. Agradecemos também novamente a equipe do Mackenzie Soluções que nos ajudou na organização, a Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas por todo o apoio, por sediar também esse MBA e por você que nos acompanhou em mais um evento, né? O nosso próximo debate acontecerá na próxima terça-feira, dia 19, às 19 horas, e será nessa mesma plataforma. O tema traz aí dois grandes assuntos, né? Cultura organizacional e competitividade empresarial. Assuntos também que serão tratados nesse MBA. O link para inscrição você encontra aí no nosso bate-papo ou no QR Code que está aí na sua tela. E para mais informações do MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico, acesse o site do Mackenzie. Então, agradeço a todos por estarem conosco e boa noite a todos vocês. Muito obrigada.